Muitas pessoas hoje não têm referência de pai. Cresceram sem pai ou cresceram com um pai que não exercia a paternidade. E como isso causa conflitos no caráter do ser humano. E eu tinha preparado algo até para a semana passada, mas nós resolvemos fazer daquela forma que achamos que seria mais benéfico para vocês que estavam ouvindo. Mas hoje eu trouxe algo que Deus tem falado comigo sobre como olhar Deus como um pai, e não como um juiz severo, e não como um Deus que está distante de nós, mas sim como um pai que está ao tempo todo cuidando de nós. E a melhor pessoa que viveu na terra e soube identificar isso foi Cristo. Se você ler o livro, qualquer livro dos evangelhos, mas leia João, tenta encontrar um momento que Jesus falou de Deus sem falar pai. Você nunca vai encontrar Jesus falando de Deus sem ser a referência de pai. Aqui, onde nós acabamos de ler, ele fala, meu pai continua trabalhando até hoje. Então, como eu vou parar de trabalhar se o meu pai continua trabalhando? Quando Jesus não está falando de Deus como um pai, ele está falando de si mesmo como um filho, que automaticamente está falando de Deus como um pai. O tempo todo ele está falando, o filho do homem, eu sou o filho de Deus. E os líderes religiosos daquela época se irritavam muito com isso. Quando nós começamos a ler, o que acontece logo depois que ele fala isso? Eu também estou trabalhando porque meu pai está trabalhando. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai. Eles estavam bravos porque Deus era o pai de Jesus. Porque Jesus estava falando, meu Deus é o meu pai. E eles se irritavam com isso. Ficavam bravos. Hoje nós vamos aprender o porquê eles ficavam bravos. Se você for estudar o que a falta de paternidade causa no caráter do ser humano, você vai ficar assustado. Esses dias, nós estávamos na nossa empresa estudando sobre mães solteiras, mães sozinhas e mães adolescentes. Porque nós estávamos para fechar o negócio com uma pessoa que é referência nisso. E nós estudamos que tem, em média, 67 milhões de mães no Brasil. Dessas 67 milhões, 20 milhões e 770 mil são solteiras. E dessas 20 milhões e 770 mil, 400 mil por ano são adolescentes. Agora pensa o seguinte, a maioria dessas mães tem o marido do lado? Você acha? Das mães adolescentes, você acha? A maioria tem o marido do lado? Não. Das 20 milhões de mães são solteiras, ou seja, não tem o marido do lado. E muitas dessas não tem o marido do lado, mas mesmo assim o pai exerce a paternidade. Mas a maioria, não. São pais divorciados, onde o pai não exerce paternidade. E outra coisa, das mães que têm o marido do lado, quantas dessas têm o marido que exerce paternidade? Porque tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Tem muitos filhos hoje que têm pai que não exerce paternidade. Agora, o problema aqui é um loop infinito. Como assim um loop? O que é um loop? É algo que fica se repetindo. Certo? Se você for lá no YouTube, apertar o botão direito no vídeo, colocar loop, vai ficar rolando o mesmo vídeo eternamente. Já te dou uma dica aí, ó. Você que não sabia como voltar a mesma música no YouTube, é só o botão direito e clicar em loop. Vai ficar rodando o mesmo vídeo. Por quê? O loop é algo que se repete. Agora, por que muitos pais não exercem paternidade? Porque na infância não tiveram referências de pai. E aí é um loop infinito, porque crianças que não tiveram referência de pai, não sabem como ser pai, não exercem a paternidade de crianças que vão crescer e não vão saber como ter um pai. E se repete. Uns se despontam. Isso não quer dizer que uma criança que não tem referência de pai não vai ser um bom pai. Não quer dizer isso.
no domingo passado, nós tivemos 2 homens que tiveram referência. Um é o meu pai, outro o pastor Carlinhos, que não tiveram referência de pai e são ótimos pais. Isso não é referência. Assim como pessoas que tiveram bons pais, não quer dizer também que vai ser um bom pai. Mas o que você acha mais simples? Eu saber como ser um pai tendo um modelo de pai? Ou eu saber como ser um pai sem ter referência nenhuma? O que você acha mais simples? Você sabe o que cria o nosso comportamento? Quantos de vocês já perceberam que tem muitas coisas parecidas com a mãe de vocês? Já perceberam? Quantas coisas vocês já perceberam que tem parecido com o pai de vocês? Comportamento simples. Esses dias eu estava deitado no sofá, enfim. E eu coloquei a coberta e mordi a coberta, assim. E eu tenho o costume de morder a coberta. E aí a Mayara fica reclamando, né? Que a coberta fica babada. Eu vou assistir o filme. E aí automaticamente eu lembrei de ver a mesma cena do meu pai deitado e com a coberta na boca. Eu falei, olha. E essa cena veio estática assim do nada. Eu falei, tá, já sei de onde eu mordo a coberta. Por quê? Porque nós costumamos a modelar. Modelar é algo que nós fazemos automaticamente. Se você passar muito tempo perto de uma pessoa, você vai começar a falar as mesmas gírias que ela. Se ela fala rápido, você começa a falar rápido. Se ela fala lento, você começa a falar lento. Se ela tem alguma mania, se você não vigiar, você vai estar com a mesma mania. Porque nós somos hábeis em modelar o outro. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, depende de quem você anda. Por isso que a Bíblia fala, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque se você fica muito tempo perto de uma pessoa que tem maus costumes, você vai modelar esses costumes. Não é uma coisa que você faz querendo, é inconsciente, você vai modelar e pronto. Agora, pessoas que nascem sem pais modelam isso. E é muito mais simples para elas, para homens que nascem sem pais, fugir da paternidade. Porque ele foi modelado assim. Um homem que nasceu sem referência paterna e se torna um bom pai, são homens que são diferenciais. Eles têm que se esforçar para isso. Porque o normal deles, a referência que eles tiveram, o exemplo que eles tiveram, foi o contrário. A não ser que eles deram um significado bom por um momento que eles viveram sem pai. Mas como assim, Abner? Tem como dar um significado bom para viver sem pai? Tem. Você pode dar um significado bom para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Mas, Abner, uma pessoa sofreu um acidente e perdeu os movimentos da perna. O que pode ser bom nisso? Ela deu um significado que ela não perdeu a vida. Ela poderia ter perdido a vida, ela perdeu só as 2 pernas, ela continua com a vida. Então ela deu um significado bom para aquilo. Tem homens que por não ter pais, se tornaram mais fortes. Se tornaram mais independentes. Se tornaram mais proativos. E ele entende isso. Ele falou, se eu tivesse um pai e ele fosse protetor, talvez eu não teria isso. Então ele deu um significado bom para aquilo e ele lidar muito bem com essa situação. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Por quê? Porque nós somos automáticos também negativos. Nós olhamos para as situações da nossa vida, é muito mais fácil dar significados negativos do que positivos. Para positivo eu tenho que pensar, para negativo é automático. Por isso que a Bíblia fala que os frutos, existem os frutos do Espírito e as obras da carne. Frutos do Espírito e obras da carne. Por que isso? Porque obras já estão feitas. Para eu sair do Espírito para a carne, todas as obras já estão feitas, é só eu fazer. O Espírito é fruto. Eu tenho que plantar, eu tenho que regar e eu tenho que colher. Tudo que é bom demanda mais tempo, investimento e energia. Tudo que é ruim está pronto. O que é mais fácil? Comer salada ou pizza? O que é mais fácil? Comer salada ou pizza? Pizza. Porque pizza, na nossa mente, tem o gosto melhor. Só que o que faz mais mal ao corpo? É mais fácil eu sentar na mesa e comer tudo que está à minha frente do que eu poudar e me alimentar só com o que é benéfico. Sempre aquilo que vai para o lado ruim é mais fácil. Está pronto. Aquilo que vai para o lado bom, eu preciso me esforçar. Por isso que a Bíblia fala,
Ampla é a porta, largo é o caminho que leva à perdição. Mas a porta que leva à vida eterna é estreita. Quando eu li esse versículo, teve um certo momento que me impactou, porque eu entendi que isso não é só para ir para o céu. É para qualquer coisa. Para que eu seja bem sucedido nos meus negócios, a porta é estreita. Amplo é o caminho que vai me levar para a falência. Para eu ter um casamento bom, a porta é estreita. Amplo é o caminho que vai me levar para o divórcio. Todas as áreas da nossa vida é assim. Agora, o que a ciência e a psicologia diz sobre a falta de paternidade? A falta de paternidade causa, presta atenção, se você não teve pai ou referência de pai, presta bastante atenção, porque essa palavra vai ser muito importante para você. E se você teve também, preste muita atenção, porque nós não vamos falar só da paternidade terrena, mas da paternidade divina, que é o Pai Deus. A psicologia diz que uma criança que nasce sem pai ou sem referência de pai, primeiro sentimento que ela tem, abandono. É o primeiro sentimento. Que causa o quê? O sentimento de não merecimento. Eu não mereço nada de bom na vida. Terceira coisa, baixa autoestima. Quarta, ódio, inveja, indisciplina, apatia. A maioria das crianças que vão, você sabia que a maioria das crianças que vão mal na escola, rebeldia, apatia, indisciplina, a maioria, não generalizando, a maioria, vamos dizer de 70% a 80%, é a falta de paternidade. Porque a criança vê na figura paterna o modelo de caráter. Na figura masculina. Eu sei que hoje tem o feminismo, tem o empoderamento feminino, enfim, tem diversas coisas. E eu também entendo a importância dos pais, mãe e pai. Mas hoje nós vamos falar do pai, porque vamos falar de Deus. Então, uma criança que nasce sem uma figura paterna, ela tem automaticamente tendência a ir para a sensação de abandono, baixa autoestima, indisciplina, apatia, ódio, inveja, agressividade. Mas por que isso? Porque tudo vem primeiramente do sentimento de abandono. Sentimento de abandono. Quem aqui já se sentiu agora, independente de pai ou não, quem aqui já se sentiu abandonado? Levanta a mão. Abandonado. O que causa o sentimento de abandono? Nenhum sentimento ou emoção vem sozinho. Ele vem acompanhado. O sentimento de abandono, primeira coisa que causa rebeldia. O que é rebeldia? Ir contra as leis. Quem já se sentiu abandonado por Deus? Levanta a mão. Nunca? Você sentiu, será que Deus não está me vendo? Deus não está me vendo, é abandono. Jesus conta uma parábola de uma vez que um patrão deixou certas responsabilidades da sua fazenda para um homem. E esse homem estava cumprindo essas responsabilidades. Só que chega um momento que o patrão demora a chegar, demora a vir, demora a voltar. O que acontece com aquele empregado, vamos dizer, funcionário? Ele começa a quebrar as regras, começa a maltratar os funcionários daquele patrão. Por quê? Já que ele nos abandonou, eu posso fazer o que eu quiser. A primeira coisa que causa na sensação de abandono, rebeldia, eu posso fazer o que eu quiser. Até os ateus que têm moral e ética, eles sabem que a moral e ética, eles não sabem, mas eles inconscientemente, a moral e a ética dele depende de Deus. Se não tivesse Deus no mundo, da onde vem moral e ética? Da onde vem eu não mato uma pessoa, não faço mal para uma pessoa? Quem criou isso foi Deus. É a mesma coisa de quando uma criança sente que não tem o pai e o pai não está nem aí para ela. Já que o pai não está nem aí para mim, então eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou dormir tarde, vou comer bolacha a noite inteira. Eu vou fazer o que eu quiser. Então, a sensação de abandono cria o comportamento de rebeldia. A sensação de abandono cria o comportamento do não merecimento. Por quê? Já que meu pai abandonou, se eu não mereço nem ter um pai, então eu não mereço mais nada na vida. Eu não mereço ser bem-sucedido, eu não mereço ter uma família, eu não mereço ser um homem bom, eu não mereço ter saúde,
Tudo que eu estou falando é inconsciente, tá? Você não pensa nisso. Você não pensa, eu não mereço ter saúde porque meu pai me largou. Você não pensa nisso. Isso é inconsciente. O seu comportamento diz isso. Eu não mereço nada disso. Se o meu pai que me fez, não quis me criar, se eu não mereço nem isso, o que mais que eu mereço? É inconsciente. Nosso comportamento. A autocomiseração está muito presente na vida de quem não teve figura paterna. Baixa autoestima. Se a pessoa já tem autocomiseração, já está instalada a baixa autoestima. É uma pessoa que não consegue dizer para si mesma: eu sou bonita, eu sou boa no que eu faço. Não consegue, porque a baixa autoestima não deixa ela falar isso. Tanto que a baixa autoestima é tão latente na vida do ser humano, que quando nós enxergamos uma pessoa que fala: eu sou muito bom no que eu faço, a gente acha que ele é arrogante. Se você acha que uma pessoa que se bate no peito e fala: eu sou bom no que eu faço, é arrogante, provavelmente você está sofrendo de autocomiseração. As pessoas se irritavam muito com Jesus. Por quê? Porque ele falava: eu sou o filho do homem. Eu sou o filho do homem. Alguém tem dúvida que Jesus era autoconfiante? Jesus é o cara mais autoconfiante que existiu na terra. Uma vez ele olhou uma figueira e falou assim: não dê mais fruto. Acabou. Aí os discípulos passaram outro dia e falaram: Jesus, aquilo que você falou realmente aconteceu. Aí Jesus falou assim: mas peraí, por que não aconteceria? Se você falar para um monte, vai daqui para lá, ele vai acontecer. Por que uma figueira não responderia a minha palavra? E Jesus, ele se comportava como homem, tá? Mesmo que nós sabemos que Jesus é 100% homem, inconscientemente nós achamos que Jesus usava os poderzinhos dele. Jesus nunca usou o poder dele de ser Deus. Tudo o que Jesus fez na terra, eu e você podemos fazer. E você vai ver isso hoje. Olha para Jesus, pensa nas situações que Jesus viveu, que está na Bíblia, e você vai ver uma pessoa extremamente segura de si mesmo. Extremamente. Sem nenhuma dúvida de quem ele era. Sabe por quê? Porque o tempo todo ele falava: o meu pai, o meu pai, o meu pai está trabalhando, o meu pai me ama, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Sabe qual o problema da falta de paternidade? A distorção da identidade. Jesus, ele sabia muito bem que ele era: eu sou o filho de Deus. Tanto que o diabo, quando foi tentar Jesus, quais foram as frases que ele usou? Ele tentou distorcer a identidade de Jesus. Se tu és o filho de Deus, faça isso. Ele tentou colocar em xeque a identidade de Jesus. Já que você fala que é o filho de Deus, então faz isso daí. Se ele fosse inseguro, imagina, Jesus fosse inseguro. Se tu és o filho de Deus, faça com que essa pedra vire pão. Se Jesus fosse inseguro, automaticamente ele ia fazer com que a pedra vire pão. Ele ia ordenar. Mas ele falou assim: eu sei quem eu sou, não preciso provar para você. Você já viu aquelas crianças? Você é homem mesmo, bate nele. O que a criança faz? Bate no outro. Por quê? Porque a criança ainda não tem segurança. É uma criança, ainda não criou a sua identidade. Mas se você pega um adulto e fala: se tu é homem meu, bate nele. Se o adulto é seguro, eu vou bater nele para provar para você quem eu sou. Eu sou e pronto. Eu sou homem, eu não preciso provar para você. E Jesus, eu não preciso provar para você que eu sou filho de Deus. Eu sou e acabou. E por que Jesus era tão seguro? Porque ele teve uma referência total de pai. Então, quem tem uma referência bem clara de pai, tem a sua identidade ajustada. Hoje eu estava, incrível que hoje eu ia pregar sobre isso e eu vi uma ministração do Bispo Jakes, um negrão dos Estados Unidos, que eu acho que hoje é um dos pastores mais referências do mundo. Ele vai estar na conferência de destino do Thiago Brunet. E ele está falando literalmente sobre isso. Ele está falando que chegou um momento que o filho dele ia para a faculdade. Lá nos Estados Unidos, faculdade não é igual aqui, né? A pessoa sai da casa dos pais. A pessoa viaja, fica lá no estabelecimento, lá, que eu esqueci o nome agora, no alojamento dela.
E ela vai ficar bem distante dos pais. E o pai dele falou assim para ele, o Jakes, falou assim, ó, não esquece de quem você é. Porque você não vai para a faculdade para descobrir quem você é. Você não vai estudar para descobrir quem você é. Você não vai ter professores para descobrir quem você é. Porque você sabe muito bem quem você é. Eu já te falei, já te ensinei, já te instruí em quem você é. Você é filho de Deus. Deus é tua fonte. Você é um cidadão do reino dos céus. Você não vai para a faculdade para descobrir quem você é. É um pai preparando o filho para estar distante. Preparando a identidade. Eu lembro um dia, vivência minha, onde eu cometi os piores erros da minha vida. Que eu considero a pior fase da minha vida que eu vivi já. Talvez eu vou viver uma pior, que eu não acho que a vida é só mil maravilhas. Mas eu já vivi um momento muito drástico da minha vida. E eu cometi um erro absurdo, onde eu machuquei pessoas que estavam à minha volta, inclusive meus pais. E um dia eu estava chorando muito, quase entrando num estado depressivo. Eu lembro que meu pai e minha mãe me abraçou e meu pai falou uma frase assim para mim, lembre-se de uma coisa. Você não é o que você fez. O que você fez foi um comportamento errado. Mas esse não é quem você é. Ele fez uma coisa muito clara, que Deus faz com a gente. Ele divide o seu comportamento de quem você é. É aquela frase que a gente ouve muito. Deus ama o pecado, ama o pecador, mas não ama o... Deus abomina o comportamento, mas não abomina quem você é. E naquele momento eu não entendia isso. Porque naquele momento, quando você comete um erro, você quer se jogar para baixo, porque você quer se crucificar. Mas depois de um tempo eu entendi isso. Falei, entendi. Você não é o que você faz. Ele dividiu num momento importante da minha vida, onde um pai poderia destruir automaticamente a identidade do filho. Ele falou assim, você não é o que você fez. Você cometeu um erro, foi um comportamento, mas não é quem você é. Agora eu fico imaginando pessoas que cometem erros na vida e não têm figura paterna para ajustar a identidade. Agora, Jesus veio à terra e ele encontrou Israel sem figura paterna. Jesus encontrou um povo que estava com sentimento de abandono. Presta atenção em como Jesus lidava com aquele povo. Era um povo que achava que não merecia nada. Jesus veio na terra num momento onde a única referência isolada que eles tinham era João Batista. E antes de João Batista, Deus fez 400 anos de silêncio. Mais ou menos 400 anos sem falar através de ninguém, de profeta nenhum. Você acha que aquele povo se sentia como? Apareceu João Batista. Nossa, João Batista. Quem será agora? Imagina um povo. 400 anos, nós estamos falando de 10 gerações. Você se lembra do seu tataravô? Sabe quem é? Sabe o nome? Eu estou falando de 10 gerações sem Deus falar nada. Cada geração é em média 40 anos. 10 gerações sem Deus falar. Como aquele povo olhava a Deus? É o Deus que abriu o Mar Vermelho, mas eles só sabiam que aquilo aconteceu, mas eles não tinham referência nenhuma de quem era Deus. Era um povo que tinha um sentimento de abandono. Fomos abandonados por Deus. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma opressão de Roma. Era um povo que a nação de Roma veio sobre Israel e dominou a nação. Eles pagavam impostos altíssimos. Tudo que eles tinham ia praticamente para Roma. E eles viviam como escravos. Eles tinham o sentimento de que foram abandonados por Deus. Eles esperavam ansiosamente pelo Messias. Só que eles esperavam um Messias que seria um rei terreno. Alguém que ia tirar o domínio de Roma e ia pegar novamente o domínio de Israel e ia acalmar os impostos deles. É isso que eles estavam esperando. E Jesus encontrou uma nação sem figura paterna. Uma nação autocomiserada. Uma nação com baixa autoestima. Uma nação com ódio
porque eles queriam matar Jesus só porque ele falava que era o Filho de Deus. Imagina o nível de ódio nesses homens. Uma nação com inveja. Se você for estudar novamente os 4 evangelhos, você vai ver que tinham muita inveja de Jesus. Os líderes religiosos tinham inveja de Jesus porque Jesus fez um milagre no sábado. Uma nação indisciplinada, uma nação rebelde. Todos os comportamentos que os psicólogos dizem que acontecem numa criança, na maioria das vezes, não sempre, que não tem uma figura paterna. E o que Jesus fez? O que Jesus mais fez? Jesus entendeu isso. O que ele mais fez? Ele falava o seguinte: o meu pai está trabalhando, então eu continuo trabalhando. O meu pai me ama. Aí quando o povo começava a indagar ele começava a falar o seu pai. Como assim? Teve um momento que Jesus falou para eles, falou assim: ó, quem de vocês, se o filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Vocês que são maus, não fazem isso? O que você acha que o pai de vocês que está nos céus irá fazer? Então Jesus estava tentando apresentar o Deus como um pai, porque eles olhavam Deus como um juiz pronto para aniquilar qualquer tipo de pecado. Eles olhavam Deus como um homem que estava indiferente às coisas que aconteciam na terra. Já que nós estamos sofrendo tudo isso e Deus não faz nada, quer dizer que ele não liga. Sensação de abandono, de apatia. Deus é um homem que está bem distante. Deus é um homem que está lá no céu e está vendo o que está acontecendo aqui na terra de braços cruzados. É assim que o povo enxergava Deus. E aí Jesus falava assim: o meu pai me ama. O meu pai está trabalhando. O meu pai não é indiferente. O meu pai me mandou na terra. E quando ele não falava o meu pai, ele dizia: eu sou o filho do homem. Agora, por que o povo se irritava quando ele dizia isso? Presta atenção. Nesse mesmo versículo que a gente leu, Jesus fala: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai. Como termina o versículo? Se alguém está com a Bíblia? Fazendo-se igual a Deus. Ele estava dizendo, ele está falando que Deus é o pai dele, então ele está se igualando a Deus. Aí está o segredo. A palavra pai quer dizer fonte. Diga fonte. Fonte quer dizer origem. Fonte quer dizer fundamento. Quando eu falo que eu sou filho do Aloísio, automaticamente eu estou dizendo que eu posso fazer as mesmas coisas que ele. O que você acha que esperam do filho do Bill Gates? O que você acha que esperam do filho do Cristiano Ronaldo? O que você acha que esperam do filho do Obama? Que ele faça coisas maiores do que ele. Por quê? Você é da mesma fonte que ele. Então você tem que fazer o que ele fez ou mais ainda. Quando você fala que você é filho de alguém, você está falando: eu me originei daquela fonte. Eu tenho o mesmo poder que aquela fonte tem. Aquela fonte é a minha sustentação. Por isso que o povo se irritava. Porque quando Jesus falava: eu sou filho de Deus, ele estava falando: eu sou Deus. Eu origino de Deus. Eu posso fazer o que Deus faz, porque eu sou da mesma fonte que ele. E por isso que uma pessoa sem pai ou sem figura paterna é confusa. Por quê? Porque ele não sabe de onde se originou. Aonde é minha origem? Qual é a pergunta que fica inconscientemente na criança órfã? Ela quer saber de onde ela veio. Ela busca os pais, muitas vezes, os pais biológicos, porque ela quer saber a fonte. Porque quando nós não sabemos de onde viemos, é muito difícil saber para onde iremos.
Por isso que falam que é necessário estudar o passado para poder planejar o futuro. Porque a Bíblia diz, não há nada de novo debaixo do céu. Não há nada de novo, tudo que aconteceu já aconteceu uma vez. Se você estudar o passado, você consegue projetar o futuro. Porque não tem nada de novo debaixo do céu. Tudo é copiado. Tudo é um looping eterno. Com algumas adaptações. Mas é a mesma coisa. Por isso que hoje muitos brasileiros que conhecem os Estados Unidos vão para lá, vem uma tendência lá, trazem para o Brasil, fazem essa tendência aqui, explodem e falam, nossa, ele trouxe algo novo. Não, ele só copiou de alguém que está muito à frente. Por isso que a maioria das músicas do Brasil são simplesmente adaptações dos Estados Unidos, covers. É difícil você ver uma música brasileira que estoura, que é brasileira. Porque o povo copia, porque não há nada de novo debaixo do céu. Agora, quando eu não tenho referência paterna, quando eu não sei de onde eu me originei, eu sinto que não consigo construir meu futuro. Eu sinto que estou perdido. Abner, há uma solução para isso? Ah, com certeza. Tem muitas pessoas que falam que não há, só tem uma coisa que não existe solução, é a morte. Mas até ela existe. Aceitar Cristo. Até porque você nunca vai morrer. Você só passa de uma vida para outra. Então, para tudo há uma solução. Agora, a grande questão é, Jesus teve uma figura paterna terrena? Sim ou não? Sim. Jesus teve uma figura paterna terrena que foi José. Essa é uma das soluções que Jesus nos traz. Mesmo tendo uma figura paterna terrena, ele não se apegou à figura paterna, porque ele sabia que a verdadeira origem dele era divina. Tanto que o único momento que tentam colocar Jesus como pai dele, você não percebe, mas ele meio que se irrita quando vê José como pai dele. Que foi no momento que ele ficou lá com 12 anos, conversando com os mestres da lei na época. E Maria volta com José e fala para ele: eu e o teu pai estávamos te procurando. Aí ele dá uma breve alfinetada. Ele fala assim: como assim está procurando? Você sabe aonde eu deveria estar? Eu deveria estar na casa do meu pai. O meu verdadeiro pai. Ele está dizendo assim: o meu verdadeiro pai é divino. Eu respeito a minha autoridade terrena. Ela é um modelo para mim se eu tiver? É. Ela é um modelo de instrução? É. Mas a minha essência é divina. E eu estou na casa dele, fazendo o que eu deveria estar fazendo. E a mãe dele ouve aquilo, só fica com aquilo dentro de si trabalhando, sem entender por um momento. Quero dizer, para você que não teve pai, ou não teve referência paterna, a sua origem é divina. A sua fonte é o Pai que está nos céus. Jesus, mesmo tendo figura terrena, ele não se apegou a isso. Ele falava: eu sou filho do homem. Eu sou filho dele. Eu não sou desse mundo. E ele era extremamente seguro, porque Deus cumpria todo o papel de pai para ele. Qual é o papel de pai? Mas Abner, até a pergunta que foi gerada aqui na semana passada: como que tomar Deus como um pai, se eu não tenho uma figura paterna terrena? Deus não vai substituir o seu pai terreno, mas ele preenche o vazio que seu pai terreno deixou. Ele não substitui, mas ele preenche muito mais, porque Deus preenche qualquer vazio. E você vai ver por que ele preenche qualquer vazio. Mas vamos olhar Deus como um pai rapidamente.
função de pai. A primeira coisa que uma criança espera do pai é amor. Diga amor. Amor. É a primeira coisa. Amor. E quando Jesus foi batizado, que era o momento onde ele ia começar o ministério dele, ia começar o propósito dele. E Deus faz algo de pai para ele. De pai para filho. O que ele diz? Tu és o meu filho. Jesus, ele ia sair, naquele momento ele ia começar a trabalhar. É como um filho saindo de casa para começar a vida. E quando o filho sai de casa para começar a vida, o que ele precisa saber? Eu sou amado. É o que ele precisa saber. Acabou. Isso deixa ele seguro. E Deus, sabendo disso, ele fala direto do céu, com voz audível: Tu és o meu filho amado. Ele já mostrava isso em ações. Presta atenção, pai. Ele já mostrava isso em ações. Só que não foi suficiente. Ele também falou. Um pai tem que mostrar em ações, mas também tem que falar. Mas Abel, você não é pai e está falando isso? Eu estou falando da Bíblia. Bíblia, Deus fez isso. Deus é maior exemplo de pai. Você quer olhar um pai? Você não tem referência de pai? Estude Deus como um pai. Traz Deus para a terra. Imagina um corpinho de Deus e vê como ele tratou Jesus. Ele trabalhou em ações. Ele protegia o filho. Ele cuidou do filho. Mas ao mesmo tempo ele dizia: Tu és o meu filho amado. Filho espera do pai amor. Segunda coisa que o filho espera do pai: disciplina. Olha, isso aqui é muito importante. Deus falou comigo isso em um certo momento da minha vida e fez muita diferença. Um pai que não disciplina um filho, ele mostra para o filho que não ama o filho. É assim que o filho entende, você sabia? Eu falo porque eu sou filho. Você é filho. Como que você entendia quando seu pai, você fazia algo errado e seu pai não fazia nada? Automaticamente, ele não está ligando para mim. Ele me abandonou. Agora quando o seu pai vem te dar um castigo, uma disciplina correta, você não gosta, mas inconscientemente você fala: eu sei que é para o meu bem. Inconscientemente. Depois que você cresce e vira adulto, você fala: graças a Deus que eu tomei aquela chinelada. Um filho espera do pai limites. Você pode ir ali, você não pode ir ali. E a Bíblia diz que Jesus precisou aprender a obedecer. Em Hebreus a Bíblia fala isso. Jesus aprendeu a obedecer. Aí prova também que Jesus era homem, humano. Um pai não protege o filho de passar pelos conflitos da vida. Você viu Deus fazer isso com Jesus? Pai, se puder, passe de mim esse cálice. O que o pai fala? Não posso. Você vai ter que sofrer. Você vai ter que enfrentar. Porque faz parte do teu propósito. Deus tratando Jesus como filho. Como pai, ele tratando Jesus como filho. Ó, você amadureceu, você é homem. Agora você tem que enfrentar. Você sabe que vai doer. E um pai, automaticamente, eu imagino, porque meu pai já me falou isso. Um pai, quando disciplina um filho, dói, não dói disciplinar um filho? Você acha que doeu em Deus? Fala assim: não posso. Você vai ter que beber o cálice. Primeira coisa que um filho espera do pai: amor. Segundo, disciplina. Terceiro, instrução. O filho espera que o pai seja o professor. Jesus esperava isso de Deus? Meu comportamento dava para saber que ele esperava. Como? A Bíblia fala o tempo todo: Jesus subiu o monte para orar. Jesus subia toda vez o monte para buscar instrução. Jesus ia para o secreto para buscar instrução. Quando Jesus precisava de instrução, ele buscava o Pai. Por isso que ele falava: eu faço o que eu vejo o Pai.
Eu falo o que eu ouço o Pai. Em certos momentos ele fala, eu só falo o que eu ouvi antes do meu Pai. Ou seja, eu só estou fazendo o que eu fui instruído a fazer. Deus tratando Jesus como filho. Outra coisa que o filho espera do pai: recursos. Recursos. Um filho, criança, espera do pai recursos financeiros, recursos emocionais, qualquer tipo de recursos. Mas vamos falar de recurso material? Jesus, quando precisou pagar o imposto, quem possibilitou o imposto? O pai. Ele fala para Pedro, vai lá na boca do peixe. Quando você abrir a boca do peixe, você vai ver lá uma dracma. Você pega essa dracma, paga o meu imposto e o seu. Quando Jesus esperava recurso, ele buscava o Pai divino. Em certo momento, Pedro pegou a espada, quando foram prender Jesus, e cortou a orelha de um soldado. E Jesus fala o seguinte, olha o que Jesus fala: se eu quisesse, eu pediria para o meu Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. Isso é muito poderoso. Ele fala, se eu quisesse, eu pediria para o meu Pai. Ou seja, ele está falando, eu não tenho dúvida que ele enviaria. Eu não tenho dúvida do que aquilo que eu preciso, eu peço para o meu Pai. Tudo o que o filho pede, o Pai dá. Se eu quisesse, Jesus nunca esperava recurso da terra. Ele esperava recurso do Pai. Tudo que ele fazia, ele esperava no Pai. Quando ele precisou alimentar uma multidão, o que ele fez? Levantou para os céus e abençoou. Ele mostrou, levou para o Pai. Quando Jesus precisou fazer um dos maiores milagres dele, que é ressuscitar um homem depois de 4 dias de morto. Presta atenção, 4 dias. Jesus, o que ele faz? Ele fala assim, Pai, muito obrigado, porque eu sei que tu me ouves. E aí ele fala o seguinte, é meio que ele justificando o que ele falou antes. Ele fala assim, ó, Pai, muito obrigado, porque eu sei que tu me ouves. Só que aí ele vai e justifica, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou dizendo agora, porque eu preciso que esse povo que está aqui creia em mim. Ele está dizendo, tu me ouves, mas tu sempre me ouves. Eu não estou querendo dizer que tu está me ouvindo agora, tu sempre me ouves. Só que eu sei que agora é muito importante, porque quando eu ressuscitar um homem que já está morto mais de 4 dias, esse povo não vai mais ter dúvida de que eu sou teu filho. Tudo que ele precisava de recurso, ele ia para o Pai. E a última coisa que eu vou falar, que se for falar um Pai é o infinito. O que ele buscava no Pai? Modelo, referência, exemplo. Aonde nós vemos isso? Eu só faço o que eu vejo o Pai? Eu só falo o que eu vejo o Pai? E na continuação desse versículo é muito importante, quando eu fui ler, eu vi muita questão de pai e filho. Ó. Jesus lhe deu essa resposta, depois do que eu li. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também. Isso é só divinamente? Terreno. O filho faz o que vê o pai fazer. O filho faz o que vê o pai fazer. Tem uma frase que é assim: o que você faz fala mais alto do que você diz. O que você faz fala mais alto do que você diz. Outra frase: as palavras convencem.
mas o exemplo arrasta. Nós fazemos o que vemos o nosso pai, nossa mãe fazer. E nós, como filhos, detectamos todo o ambiente. Nós detectamos pelos 5 sentidos. Nós vemos, nós ouvimos. E nós sentimos por os outros 3, que é o tato, olfato e paladar. Existem pessoas que são auditivas, existem pessoas que são visuais, existem pessoas que são sinestésicas. Auditiva, você lembra de tudo que te falaram. Visuais, você lembra de tudo que você vê. Sinestésica, você lembra de tudo que sentiu. Quando um filho está sendo modelado por um pai, é os 5 sentidos que estão em jogo. Ele detecta o pai e a mãe pelos 5 sentidos. Ele vê, ele ouve e ele sente. Até hoje eu lembro da sensação de quando meu pai e minha mãe passaram uma dificuldade financeira absurda. Alguns viveram essa história da questão da igreja de Santana lá. E até hoje eu lembro da sensação. Eu não lembro de nada que eu vi ou ouvi. Mas eu lembro da sensação. E a sensação era como se fosse um pequeno desespero. Eu era muito pequeno, não lembro de nada que vi. E não lembro de nada que ouvi. Mas lembro do que eu sentia. E isso criou em mim comportamentos. Agora, tem uma frase que Jesus diz, que é a frase que define como você vai trazer Deus para você como um pai. Jesus fala assim em certo momento: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Teve um dia que o apóstolo ministrou, acho que 2 domingos atrás, ele fala assim: passará algum momento e vocês não me verão mais, mas logo depois vocês me verão de novo, porque eu vou para o Pai. Tem certo momento que Jesus, um pouco antes de morrer, ele fala assim: se vocês me amassem de verdade, vocês prefeririam que eu fosse. O povo não queria deixar ele ir, os discípulos, os apóstolos não queriam deixar ele ir. Falaram assim: não, por favor, você não pode morrer. Mas ele falou: se vocês entendessem, se vocês me amassem, vocês iam preferir que eu fosse. Por quê? Por quê? Só tem uma maneira de você e o Pai ser um. Ela se chama Espírito Santo. E Jesus tinha muita clareza de quem era Deus. Como Jesus tinha muita clareza de quem era Deus? Ele não via Deus com os olhos físicos como você não vê, e ele não ouvia Deus com voz audível como você ouve. Só que existia uma experiência para ele que era muito real, que é o que falta para nós: amizade com o Espírito Santo. Deus falava com Jesus na mesma forma que ele fala com você. Espírito Santo. Espírito Santo. É a única maneira que Deus falava com Jesus. Espírito Santo. Salvo a vez que ele falou: tu és meu filho amado. E umas 2 vezes que ele falou com voz audível do céu. Fora isso, ele falou com Jesus pelo Espírito Santo. E Jesus falou com o Pai pelo Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas qual a diferença de Jesus para nós? Porque Jesus tratava a amizade com o Espírito Santo como prioridade. O Espírito Santo para ele era tudo. Era a fonte de tudo. O Espírito Santo era a fonte de tudo. Abner, como tomar Deus como um pai para mim, a ponto de ele preencher aquilo que eu não tive? Dar prioridade para o Espírito Santo e fazer essa amizade ser real. Ser real. Como assim ser real, Abner? Não ser algo utópico e abstrato. É algo que você fala com o Espírito Santo e você ouve. É algo que você entra na oração e você sente que Ele está ali. Quando você sente que Deus está ali na oração, você já sentiu. Quem já sentiu? Quem orou e sentiu o Espírito Santo falando com você? Sentiu o Espírito Santo. Você se sente abandonado nesse momento? Você tem dúvida? Você fica inseguro?
Não, porque o teu Pai que está dentro de você está preenchendo todo o vazio que a sua paternidade terrena não te deu. A maneira de trazer Deus como um pai é quando você coloca o Espírito Santo como prioridade. É quando você fala: Espírito Santo, eu quero que seja real. Eu não quero que seja palavras poéticas, que eu sinto você aqui. Eu quero realmente sentir você aqui. Jesus, ele fazia isso o tempo todo. O tempo todo ele se retirava para o monte. Para quê? Ele dava vazão para o Espírito Santo. Ele falava o seguinte: Jesus, eu não faço nada. O filho sozinho não pode fazer nada. Agora, para a gente finalizar, eu vou ler um versículo que você vai ver como é absurdo o que nós temos como poder com o Espírito Santo dentro de nós e como Deus como um pai. Está em João capítulo 10, a partir do versículo 30, que é o que eu acabei de falar. Versículo 30: eu e o Pai somos um. E novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas coisas boas, muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas você quer me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como... Novamente, ele está falando: Deus é meu pai. E eles falam: você está se apresentando como Deus, porque eles estão ligando a fonte. Só que é o que Jesus fala agora. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Na lei dos judeus tinha um versículo falando: vocês são deuses. Presta atenção no que Jesus fala. Novamente eu vou ler o versículo 34. Jesus respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou de deuses aqueles que veio na palavra de Deus, e ele ainda dá parênteses aqui na minha linguagem, e a escritura não pode ser anulada. Depois, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Ele está falando: se na lei de vocês está dizendo que vocês que ouviram a palavra de Deus são deuses, o que você pode dizer daquele que o Pai santificou e mandou para a terra? Jesus acaba de nos falar: da fonte a qual vocês provêm, vocês têm a mesma potência que essa fonte. A lei de vocês diz: vocês são deuses. Vocês funcionam como Deus. Ele fala: eu e o Pai somos um. Ele se iguala: eu e o Pai somos um. Só que agora eu quero que você diga isso: eu e o Pai somos um. Diga isso: eu e o Pai somos um. Jesus era seguro de si mesmo. Jesus não tinha ódio. Jesus não tinha inveja. Jesus não tinha autocomiseração. Jesus não era indisciplinado. Jesus não era rebelde. Por quê? Porque ele e o Pai eram um. Você e o Pai são um. O mesmo poder que Jesus tinha, você tem. Alguns acham que esse é o evangelho coach. Falam assim: o evangelho de que nós somos como Deus. Aqui está a resposta. Jesus falou: não está escrito na lei de vocês, vocês são deuses. Jesus está falando assim: vocês funcionam como Deus. Deus falou: haja luz e houve luz. Se você falar para si mesmo: haja segurança, haverá segurança. Jesus fala: pelas suas palavras vocês serão condenados ou serão absolvidos. O poder da vida e da morte está na língua. Ai do homem que se diz espiritual, mas não refreia a língua. A Bíblia fala o tempo todo sobre o poder da palavra. Vocês funcionam como Deus. Por quê? Porque vocês originam dele. Você é filho de Deus. E essa é a melhor identidade que existe. Não existe pastor, apóstolo, profeta, empresário, coach, treinador. Não existe melhor identidade do que eu sou filho.
Jesus provou isso. Jesus tinha os 5 ministérios nas costas dele, mas ele nunca falou. Ele falou, eu sou filho. Filho, essa é a palavra, filho. E aí existe 2 tipos de filho. Todo o mundo é filho de Deus, porque é criado de Deus. Só que os filhos legítimos é aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. A Bíblia fala, aquele que não tem o Espírito não é filho de Deus. Agora, aquele que tem o Espírito, aceitou Jesus e o Espírito mora dentro de você, você é filho legítimo. Filho legítimo faz parte da herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é sua herança. Tudo. Você não teve figura paterna? Referência? Deus não veio para substituir, mas Deus veio para preencher. Você vai olhar para isso, isso não vai te doer mais, porque hoje você tem um pai que te ensina, te modela, te ama, te instrui, te protege e te disciplina. Você tem todas as figuras que precisa de um pai, você tem em Deus. Mas aí você precisa assumir hoje, eu e o Pai somos um, e dar prioridade para a sua amizade com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu preciso de instrução, agora me dá a sua palavra. Espírito Santo, eu preciso de correção, de disciplina, eu preciso de um modelo a ser seguido. Espírito Santo, eu preciso de luz, tu és o meu Pai, e eu espero de ti. Eu preciso de recursos. O que você precisa? Deus se apresenta da maneira que você quiser. Você precisa de cura, Ele se apresenta como o Jeová Rafa. Você precisa de paz? Jeová Shalom. Você precisa de provisão? Jeová Jireh. Ele se apresenta do jeito que você quiser, porque pai quer dizer fonte. Fonte de tudo. Tudo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra dentro de nós, nós podemos chamar Deus de Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho querido. Pai, eu quero intimidade. Pai, eu quero relacionamento. Não é tu lá e eu aqui. É eu em você e você em mim. Pode se colocar de pé agora. Eu quero que você ore agora, assumindo a sua posição, que é a posição de filho. Assumindo a sua posição. E se você hoje estiver em erro, eu estou em pecado, lembre-se, um pai divide o comportamento do filho de quem o filho é. Eu estou em pecado, Deus vai me fulminar. Não. Você está em pecado, se achegue mais em Deus. Porque o Deus, Ele divide o teu comportamento de quem você é.